Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana com Salomão Moiana. É sempre assim, o decano de jornalismo moçambicano, Salomão, faz análise daquilo que foram os principais temas da semana. Salomão, boa noite. Boa noite. Espero que tenha tido uma excelente semana. Sempre. E começamos sempre com o facto da semana. Esta semana o facto é que o Presidente da República procedeu ao lançamento de uns terrenos, de uns talhões, quer dizer, daquilo que na linguagem governamental chama-se terra infraestruturada para a juventude ou para a construção, para a urbanização de uma determinada zona. Desta vez calhou que o projeto de 1.200 casas, 1.200 talhões, foi lançado na localidade de Faiquente, que está no distrito de Vilanculo. E o presidente procedeu ao lançamento deste projeto, que é uma terra dividida em talhões, com arruamentos, com água, com possibilidade de energia. E isto é, se alguém for lá, é apenas construir. Já tem a terra totalmente parcelada e devidamente organizada para uma nova vida, para uma construção, e determinadas áreas já pavimentadas para outro tipo de serviços de apoio ao bairro, porque esses bairros já nascem com a previsão de serviços de apoio às pessoas que lá vivem. Portanto, é uma boa coisa. Queria saudar este tipo de visão e que consta do plano quinquenal do Partido Frelimo até. É uma das ideias do Partido Frelimo de que é preciso infraestruturar a terra para que seja fácil a quem queira construir, sobretudo a juventude, encontrar talhões já previamente infraestruturados. Agora, a questão que se coloca é democratizar o acesso a esses espaços, não comercializá-los de forma elitista, de forma a eliminar aqueles que são naturalmente o objeto destes parcelamentos. Portanto, é bom que haja a presença de vigilância nessas coisas, porque determinadas pessoas gananciosas podem fazer deste esforço do governo uma oportunidade para amealhar terrenos, depois revendê-los a preço do ouro para ganhos pessoais. Então é bom que o governo, ao mesmo tempo que faz isto, crie mecanismos acessíveis e democráticos que permitam que quem esteja interessado tenha facilidade de acesso a esses talhões. Portanto, está de parabéns o presidente, está de parabéns o governo do presidente, o Ministério das Obras Públicas, que executa este tipo de ações. Portanto, queria saudar, é uma coisa positiva que aconteceu. Exato, fica aqui então esta nota do Salomão Moiana. Na verdade, acho que todos os municípios também deviam ser infraestruturados. Devíamos ter isto a nível nacional. Acontece que os cidadãos chegam primeiro antes do Estado, depois criam-se esse caos habitacional que acontece nesses bairros. Acho que é uma boa ideia, sem sombra de dúvida. Salomão, o primeiro tema da semana, nós havíamos prometido já há 2 semanas voltar a falar o assunto da LAEM, porque, conforme eu disse, tive a oportunidade de conhecer o famoso Condiz, que é o presidente da Comissão Executiva da LAEM. No Media Briefing foi organizado com a presença até dos 3 presidentes das novas empresas acionistas da própria LAEM. E o facto é que nós temos já agendado este tema para discutir e parece que temos factos novos que chegaram, digamos, ao conhecimento público, é que a LAEM, neste encontro, por exemplo, do Media Briefing, o chefe de turma, digamos assim, que é o presidente do Conselho de Administração do CFM, ele é que fez o overview, digamos assim, de toda a situação, apresentou a situação atual da LAEM e as perspectivas de futuro da LAEM. Prometia, por exemplo, que até novembro a LAEM já estaria a receber aviões próprios
para, digamos assim, relançar a LAM, porque neste momento a LAM voa com aviões alugados, são aviões alugados, com tripulação, portanto, a estrutura da LAM, os pilotos estão em casa, portanto, neste momento estão a receber as pessoas, mas não estão a trabalhar. E isto tem um custo muito alto, digamos assim, para a tesouraria da LAM. Que dizer que a partir de novembro a situação ia começar a normalizar. Só que fomos surpreendidos esta semana com este anúncio de mais um aluguer de aviões. O que é que está a acontecer? Avançamos, recuamos. O que é que Salomão sondou em relação a esta situação? Bom, eu não sei. A não ser que seja o aluguer com opção de compra, não sei, pode ser isso. Que se aluga os aviões, são 5 aviões, o concurso fala da necessidade de 5 aviões para serem alugados. Sim. Para trabalhar para a LAM, se calhar há de haver opção de compra no futuro. Mas o que me ocorre dizer a mim neste momento é que se calhar banirmos da nossa discussão futura a LAM por muito tempo, pelo menos por um ano, para ver o que é que realmente acontece. Porque até aqui as soluções prometidas parecem se contradizer umas às outras. Parece caminharmos, eu lembro-me desse media briefing, eu não estive por razões de agenda, mas fui convidado, e os colegas, quando saíram de lá, saíram muito otimistas, felizes de que finalmente os problemas da LAM estarão resolvidos, vamos ter novos aviões em breve. Agora, os mesmos colegas, pertencentes a vários outros órgãos, estão-se a telefonar esta semana a perguntar se este concurso que foi lançado é o tal concurso da compra de aviões, mas fala de aluguer de aviões. Portanto, eu penso que a gestão da LAM até aqui tem sido errática, ainda não se estabilizou. Devíamos, se calhar, dar um período de tempo em que a LAM nos mostre com clareza e com a presença dessas 3 empresas do novo Conselho de Administração, que nos mostre para onde quer ir e como é que quer ir. Porque estamos todas as semanas a analisar problemas relacionados com a empresa. E esta discussão, esta imagem exterior que a LAM projeta, não abona para a sua melhor reorganização interna. E pelo que eu penso que ainda não se encontraram as devidas soluções ou as soluções requeridas para a LAM. Há quem diga que, por exemplo, acho que foi em maio que se lançou outro concurso. Foi em junho. Em junho, que se lançou um concurso. A compra de 5 Boeing 737. Esse concurso ficou deserto. Parece que não houve respostas satisfatórias. Nenhuma empresa se manifestou disponível, com disponibilidade para entregar os produtos requeridos pelo concurso. Agora, lança-se um concurso em junho, lança-se outro em julho, e eu penso que são vários concursos ao mesmo tempo. E o papel daquela consultora que está em Abu Dhabi, a tal Knightwood, que está sempre a fazer esses trabalhos, e eu creio que é uma situação que também tinha que ser bem vista. Se compensa ter uma consultora internacional que lança concursos e que não tem provimento esses concursos 2, 3, 4 vezes, e a consultora continua a fazer as suas faturações mensais. Mas o presidente do Conselho de Administração do CFM, que falou em nome dos 3, ele diz que a consultora é assessora das empresas acionistas, portanto, é assessora, digamos assim, aos novos donos da LAM, porque eles não conhecem a aviação, portanto, contrataram essa empresa da Abu Dhabi para assessorar as empresas, os respectivos conselhos de administração. Não assessoram, digamos assim, a LAM como está. E temos o Deno Condis, digamos, que assume as funções, digamos, de CEO, o presidente da Comissão Executiva da LAM, que vai trabalhar em coordenação com o Conselho de Administração, com essa empresa assessora internacional, para encontrar, digamos assim, os mesmos modelos. E disse mais que, semanalmente, às quartas-feiras, o Conselho de Administração da LAM reunia para discutir e ver
as situações. Portanto, o que fica claro aqui é que já não se percebe muito bem. Se estamos num processo, digamos, da chegada ou da vinda dos tais aviões em novembro, não se percebe como é que em agosto estamos a falar de aluguer de novos aviões. Até porque tem 3 ou 4 aviões alugados a CMEIR da África do Sul, que tem estado a prestar serviço a ela agora. Como é que olha para isso? Não, eu volto para aquela minha primeira abordagem da outra vez, que eu disse que, bom, eu acho que as novas empresas que assumem a LAM, Caminho de Ferro, IMOSE e HCB, é verdade que tem a assessoria da tal Knighthood Global, que está a assessorar, mas nunca era demais constituir uma espécie de um comitê nacional para lhes assessorar melhor. Indicávamos aqui numa das edições, e até nomes de pessoas que passaram pela LAM, que eu penso que têm conhecimento deste mercado e dos truques que este mercado tem, e que eventualmente os novos acionistas não tenham conhecimento global da situação. E eu penso que depender apenas de uma assessoria de uma empresa sediada em Abu Dhabi não é muito suficiente para a defesa dos interesses dessas empresas. Eu penso que deviam ter uma espécie de um comitê nacional que lhes ajudasse a ver melhor as várias opções, que não, se calhar não são só essas opções que a consultora está a colocar na mesa. Se calhar há outras saídas que podem ser encontradas para evitar desperdiçar recursos, desgastar a imagem na via pública e, ao mesmo tempo, não apresentar soluções para os utentes da LAM a nível nacional e, se calhar, a nível regional. Eu penso que era preciso trabalhar de uma maneira criativa, de uma maneira diferente, não apenas depender de uma consultora que está em Abu Dhabi, mas também ter um backup nacional constituído por antigos gestores da mesma empresa e que são indivíduos patriotas, residentes no país e conhecedores da situação e que têm um conhecimento mais ou menos acumulado sobre o que é que se pode fazer, o que é que se pode evitar fazer para uma melhor gestão da empresa. Eu sugiro que se encontrem soluções alternativas. Um conselho consultivo? Uma espécie de um conselho consultivo, um comitê de consulta, um comitê consultivo nacional que lhes permita, quer dizer, eu acredito, mas não acredito muito. Já houve algum tempo que eu trabalhei com várias empresas baseadas fora do país. O tipo de conversas que tem sobre nós não é uma conversa muito limpa, muitas vezes. Eles nos olham de cima para baixo. Agora, se nós queremos depender de uma empresa que nos olha de cima para baixo e que tem ideia de que nós não dominamos o ofício sobre o qual contratamos a empresa para nos ajudar, e eu penso que fica um pouco arriscado. Estamos a ser conduzidos para onde nós não conhecemos. Agora, se temos uma costela nacional, podemos ter uma espécie de um backup para nos ajudar a analisar as soluções propostas para a consultora internacional. Eu penso que tínhamos que navegar por aí e deixarmos um pouco esta empresa num período de 1 ano, para ver o que é que acontece. Se há soluções novas ou não há, e depois voltarmos a ela para analisar em profundidade, porque quase que semanalmente há novos episódios, não? Mas o que não é novo é que os serviços ainda não mudaram, ainda não melhoraram. Os serviços são os mesmos, quer dizer, ouvi um dirigente do país, um ministro, a dizer que viajou na LAM e recusou comer, porque aquela coisa que lhe dão, acho que é um bolinho, uma chips. As refeições degradaram-se de uma forma absolutamente inacreditável. Diz que não, até tinha fome. O serviço não está. Mas diz que isto é um insulto. Eu viajar de Pemba para Maputo e dar-me um chips, um pacotinho. Ou uma sandes embrulhado num plástico. Isto não é correto. Então, tínhamos que
ter aqui uma estratégia, pelo menos de criar aquilo que se chama quick wins. Alguns ganhos rápidos. E a pessoa entrar no avião e dizer que esta empresa parece que tem uma nova gestão. Pelo menos os serviços melhoraram, o atendimento já é outro. Quer dizer, haver qualquer coisa que mostra que a LAM de 2025 não é a mesma de 2024. Mas também há muitas reclamações. Pronto, não somos especialistas em aviação. O avião até pode ser bom, mas do ponto de vista da sua apresentação interna, é um pouco esse avião da Jet Aerospace, Boeing 737-500, que a LM está operando. Sim. As cadeiras, parece um avião a cair de podre. Isso pode ser um... Eu recentemente também usei esses aviões. Não são muito cômodos, não há muita comodidade. Quer dizer, você não sente que haja uma nova administração. Quer dizer, a nova administração não é só na secretaria, não é só nas contas da empresa que nós temos que sentir a nova administração. A nova administração para o público em geral é dentro do avião. É entrar num avião, você encontrar tudo diferente, encontrar tudo melhorado, cumprir horas, chegar à hora, não sair de Nampula às 3 para chegar aqui às 5 da manhã. Esse horário não existe na LAM. Mas as pessoas estão a voar de Nampula, saem de lá às 3, chegam aqui às 4, às 5. Às 2, 1. Então não pode. Quer dizer, você tem que encontrar a diferença no serviço. Porque o público não está interessado em saber quem é o dono da LAM, se o Estado vendeu ou não vendeu a LAM. É como uma padaria. Se eu vou a uma padaria e encontro bom pão, não me interessa se o dono da padaria pertence ao Partido de Frelimo, se pertence ao Podemos ou ao MDM. E eu quero o pão em condições. Então, na LAM é a mesma coisa, eu quero um avião condigno, um tratamento de gente lá dentro. Se eu encontro esse tratamento, o resto não conta. Então, é isso que eles têm que garantir em primeiro lugar. Garantir uma nova imagem do utente, quer dizer, o passageiro sentir-se valorizado, sentir-se dignificado por estar dentro de um avião da LAM. E esses passageiros, muitos deles, alguns já até estão a fazer ligações. Vêm de aviões, de companhias como Emirates, e chega, entra na LAM. Você parece que desceu do céu para o inferno. Então não pode ser assim. Tem que haver uma mudança substancial nos serviços lá dentro. Então eu penso que, em resumo, ainda não encontramos as soluções estabilizadoras da imagem da LAM. Ainda tem que se trabalhar muito. Se calhar só para fechar mais tópico, dando conta de fato já esclareceu que ele só volta ao Botswana de férias com a esposa e os filhos para ver elefantes. Portanto, já não vou. Esse assunto já está, parece já está esclarecido. Ele está 100% na LAM. Não sei e apresentou uma folha, um currículo que ficou impressionante, digamos assim. Tá mostra que é uma pessoa que parece que conhece o negócio. O currículo dele, Zé Belmer, tem que me impressionar lá dentro do avião. A mim não me interessa se o gestor desta empresa é bom ou mau. Eu quero ver o serviço que a empresa fornece. Se o gestor tem PhD, se tem quarta classe, isso não conta. O que conta é o que esta empresa me mostra, me dá. Se o Dani Condici é expert ou não é em aviação, quem sabe é o Conselho de Administração que o contratou. Mas dentro do avião, eu quero ver que este avião já está em boas mãos. Cumpre horário, está limpo, serve refeições condignas, tem uma tripulação a bordo que trata bem o cidadão, respeita o passageiro. É isso que eu quero ver. Então, isso aí, para mim, não interessa quem está lá. Porque a LAM já teve bons serviços. Eu não sei que habilitações tinham os gestores desse tempo, mas já teve bons serviços. Então, isso é que conta para o passageiro. Isso é que conta para o país. Isso também é que conta para a faturação da empresa, porque a empresa assim é pretendida por muitas pessoas. A empresa é vista por aquilo que faz para o seu público-alvo, e não exatamente pela qualidade e qualificação dos seus gestores. Exatamente. Exato. Então vamos avançar, vamos esperar, provavelmente a LAM, porque ela esta semana começa, porque ela vai ser forçada a esclarecer qual é o caminho, aluguer, compra, mas pronto, alguma coisa a LAM terá que
terá que esclarecer ao público. As pessoas, os olhos estão colocados nela aí, mas as pessoas estão mesmo preocupadas. Isso mostra também que as pessoas gostam dela aí. É a nossa companhia de bandeira. Eu nunca encontrei alguém que defende a liquidação dela ou, digamos assim, a venda ao estrangeiro. As pessoas têm esse sentido de pertença dela. Eu acho que já é por si isso é o ativo. Há um consenso nacional de que ela deve ser recuperada, para, digamos assim, repor o nosso orgulho. E melhorar as refeições, de facto, são uma desgraça. Bem gerido. Essas as refeições que servem nela hoje em dia Exatamente. envergonham qualquer moçambicano. E é complicado. É complicado. O preço do avião, o preço do bilhete, Da passagem com o serviço. versus o tratamento e a refeição que o passageiro tem. Sim. Não há combinação possível. Exatamente. E quando muitas vezes olhas para a hospedeira, ela também só encolhe os ombros. Depois não há mais nada a fazer. Vamos avançar para o nosso segundo tema, antes do nosso intervalo, que é o lançamento do Fundo de Desenvolvimento o FDEL, né? O Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, que foi uma bandeira de campanha também do presidente Daniel Chapo, foi introduzido dentro do plano quinquenal, aprovado pela Assembleia, e esta semana esse mesmo fundo foi lançado. Exato. Qual a análise que faz desta materialização, dessa digamos assim, promessa de campanha, e olhando para aquilo que já foram os outros fundos do mesmo modelo, acha que desta vez será de vez? Bom, eu acho que este fundo é continuação do FDD, Fundo de Desenvolvimento Distrital, do presidente Guebuza, que vigorou no mandato do presidente Armando Guebuza, e que ajudou muita gente. Houve muitas zonas do país que não tinham nada e passaram a ter alguma coisa. E lembro-me lá no interior de Xemba, onde numa zona onde não havia nem um sítio para lavar as mãos, passou a haver pequenas pensões, onde algumas delegações, quando vão lá em serviço, já têm um sítio onde se hospedar. E penso que as serralharias que se instalaram pelo país todo, pequenos negócios nasceram, latoeiros começaram a fazer os seus trabalhos. E depois foi abruptamente interrompido esta disponibilidade de algum dinheiro no distrito e nos municípios com a mudança do mandato. E agora é reativado em moldes, quer dizer, isso deve ser obrigatoriamente melhor gerido do que o FDD. Quais são as acusações que pesaram muito sobre o FDD? É que dava primazia aos militantes do Partido Frelimo e que muita gente dizia que esse dinheiro é para fazer campanhas. É verdade que houve muitas pessoas que não são da Frelimo que também tiveram acesso a esse dinheiro, mas entre um camarada e um não camarada, o camarada naturalmente tinha mais acesso, tinha mais prioridade. Agora, oxalá desta vez não seja assim. E no guião que anuncia o novo, o Fidel, vem lá que há de ser criada uma comissão distrital, uma comissão em cada distrito, para a seleção dos projetos a financiar. E que essa comissão não será apenas constituída pelo governo ou pelas pessoas do governo. Haverá lá empresários, haverá lá ativistas da sociedade civil, haverá lá uma mistura de pessoas locais e que assim garantem melhor análise ou uma análise mais imparcial. Mas eu queria lembrar que também no Conselho Consultivo anterior, havia um Conselho Consultivo para o FDD, havia mais ou menos a mesma composição, mas mesmo assim havia um pendor um pouco político-partidário. Oxalá desta vez haja uma equipa um pouco mais técnica do que uma equipa politizada para olhar para o dinheiro que deve desenvolver o distrito ou o município. Eu quero fazer aqui uma provocação, digamos, mas
qual é o problema do fundo beneficiar principalmente os membros do Partido Free? Se são esses que fizeram campanha e apoiaram esse governo. Há algum problema aí? Sim, não é... É uma provocação. Não. O fundo não deve discriminar os membros do Partido Frelimo, mas também não deve preferi-los a outros elementos. Porque o objetivo deste fundo não é emular quem fez campanha, quem trabalhou para a vitória do presidente. Não, o fundo não é do Partido Frelimo. O fundo é do Estado moçambicano. O Estado moçambicano é constituído por todos os cidadãos, independentemente dos seus partidos e mesmo daqueles que não têm nenhum partido. Portanto, não se pode ter um fundo que tem um pendor político partidário. O fundo tem que ser o mais imparcial possível, contemplar todos aqueles projetos que mostrem alguma linha de viabilidade e abraçá-los para que dentro do distrito, dentro da autarquia, haja mais emprego, haja maior empregabilidade da juventude e haja negócios a serem feitos por pessoas moçambicanas, por jovens, por mulheres e por outros empreendedores que existam no distrito. Portanto, não pode haver nem de passagem esta tendência de dizer que o fundo, quando beneficia os militantes do Partido X, é porque esses que trabalharam para isso. Não pode, porque eles não contribuíram dinheiro para esse fundo. Quem contribui dinheiro é o Estado, são os contribuintes no seu geral. Portanto, penso que é preciso afinar os mecanismos de acesso. Isso é fundamental, afinar os mecanismos de acesso. A outra coisa, é preciso gerir expectativas, porque não vai chegar para todos ao mesmo tempo. Há de haver pessoas que terão que esperar para que outros devolvam dinheiro para o dinheiro. É um fundo rotativo. Então, é preciso gerir essas expectativas das pessoas e não ficar naquela de que se não apanhou desta vez é porque ele já não vai conseguir mais. Eu penso que é uma boa coisa. E também preciso dizer que este fundo foi lançado agora, no dia 31 de julho, pelo Presidente da República, mas a sua efetividade é para setembro, começa em setembro. A partir de setembro é que, eventualmente, nos distritos, nos municípios, haverá disponibilidade de fundos para começar a recepção de projetos e financiá-los nos moldes definidos. Então, eu penso que isto é bom. É muito bom para o país que haja dinheiro disponível nos distritos e que haja mecanismos profissionais de reembolso. Porque naquele tempo, ligando essa linha de que é por isso que muita gente diz que é para alguns camaradas, porque quando fosse alguns, a exigência de devolver o dinheiro era menor. E quando fossem outros, havia até quase uma ameaça de execução. Então eu penso que a exigência tem que ser igual para todos e haver um tratamento igualitário no acesso. Agora, também tem lá algumas linhas, por exemplo, não são elegíveis para este fundo pessoas que sejam mutuários de fundos públicos, porque há pessoas lá na aldeia que têm dívidas no FDA, Fundo de Desenvolvimento Agrário, outros têm dívida do FNDES, Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, e outros receberam equipamento, por exemplo, do Sustenta, para fazer coisas e que ficaram de reembolsar algum dinheiro, e o Sustenta é do FNDES, portanto é um fundo público. Então, essas pessoas não devem se candidatar porque não são elegíveis. E é preciso que, a nível do distrito, haja clareza, haja uma explicação mais detalhada, mais abrangente, para que as pessoas saibam se tem coisas pendentes de outros fundos, não andar a correr para isto. Então, penso isso aqui demanda também uma grande campanha de comunicação, de esclarecimento tem que ser feito. Exato, é preciso que... Para também dissipar essa ideia de que o fundo só vai para os membros do partido, tem que haver... Sim, tem que haver uma clareza no distrito. E a melhor forma até
de visualizar isso, que o fundo não é para membros de um partido, é que dentro da comissão de gestão, da comissão de seleção de fundos, não se dê prioridade a elementos que desempenham funções partidárias a nível local. Porque se você leva um indivíduo que constantemente é visto na sede de um partido, a fazer campanhas, a fazer trabalho, logo é ele que está sentado ali na comissão para receber propostas. Fica logo uma ideia preconceituosa de que eu estou a ir me entregar a boca do lobo. Então é preciso evitar que isso seja assim. No distrito há muitas pessoas, há muitas personalidades respeitadas localmente, é preciso dar prioridade a essas pessoas e não dar prioridade a pessoas que brilham também a nível dos partidos. Não é só o Partido Frelimo, há pessoas que brilham no Podemos, há pessoas que brilham no MDM, na Renam. Não é isso, é preciso mostrar que o objetivo disto é que pessoas da Renam também venham apresentar projetos. Pessoas de outros partidos venham apresentar projetos. E não será aprovado por ser da Renam. Será aprovado por ser um projeto viável para o desenvolvimento do distrito. Exato. Então, é nesse sentido que tem que haver clareza e uma boa explicação para que não criemos um problema a partir de uma solução que se pretendia que fosse para toda a gente. Exato, Salomão. Então vamos, neste momento, obedecer o nosso intervalo. Na nossa segunda parte vamos discutir já política a sério, que é o rescaldo da cimeira dos movimentos de libertação nacional e também o alegado encontro de Venâncio Mondlane com o partido de extrema-direita. Pode discutir ver, em Moçambique existe partido de extrema-direita ou não. Portanto, não perca já as opiniões de Salomão Moyane em relação a esses dois tópicos. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do A Semana com Salomão Moyane. Salomão, a semana passada ficou marcada por esta cimeira dos movimentos, primeiro movimento, mas agora partidos que estiveram a dirigir os processos de independência aqui na África do Sul, e que houve ali uma ideia meio consensualizada, pelo menos dos dirigentes ainda exercício de funções, de que de facto há uma espécie de uma cruzada contra os movimentos de libertação nacional para os retirar do poder, através do uso de técnicas subversivas, como manifestações violentas, uso de redes sociais, digamos assim, para envenenar a juventude. E deram-se exemplo das manifestações em Moçambique, agora recentemente em Angola. Mas o presidente Joaquim Chissano trouxe uma outra perspectiva de que não, provavelmente que esses partidos, digamos, deixaram-se capturar por interesses não, digamos assim, coletivos, no caso vertente, de não servir o povo, e que há uma necessidade de fazer-se uma retrospecção interna para verificar o que falhou e como, de fato, tornar esses partidos voltar a ser partidos do povo que sirvam o povo. Então, como é que olhou para esta cimeira? Numa altura, de fato, que a juventude, principalmente em Moçambique, Angola, África do Sul, dá sinais, digamos, de um claro divórcio com esses partidos. Bom, eu achei interessante, quer dizer, até achei interessante o uso de linguagem tipo imperialismo no discurso do presidente da República de Moçambique, e que até outros evitaram mencionar esses termos de imperialismo, que eram termos próprios do tempo da Guerra Fria, não é? A nossa pátria seria um túmulo do imperialismo. O túmulo do imperialismo, do capitalismo e do imperialismo, essas coisas todas. Essas coisas já não existem, não há essa coisa de imperialismo. Hoje em dia o mundo está globalizado. Até porque recebemos com pompa o representante máximo do imperialismo, que é o presidente do Banco Mundial. Exatamente. Então, hoje em dia já não é assim.
o mundo não está dividido em oeste, o leste, o leste, como esteve até mais ou menos 1990. outubro de 1990. O mundo mudou a partir de outubro de 1990, quando caiu o muro de Berlim. Deixou de haver dois mundos. Deixou de haver o mundo do leste, que era o socialismo, a construção de uma sociedade avançada, de felicidade, de operários e camponeses, e o mundo capitalista, que queria nos abocanhar e que tínhamos que estar permanentemente de aviso e a combatê-lo. E pronto, esse mundo já não existe. Agora, esse discurso que eu ouço ainda hoje prova que algumas pessoas dentro dos nossos partidos, esses partidos que antigamente eram movimentos de libertação e que se transformaram em partidos governantes, algumas pessoas ainda ficaram lá, naquele tempo do capitalismo, do imperialismo e do socialismo, dois mundos separados. Havia Pacto de Varsóvia, que era para os socialistas e comunistas, e havia NATO. Então havia uma luta constante, bloco socialista. Bloco ocidental. Aqui nos anos 70, 80, estava o Leonid Brezhnev na Rússia, na União Soviética, no PQUS, o tempo do Partido Comunista da União Soviética. E pronto, e tudo, aqueles países, Ucrânia, Moldóvia, todos eram parte das repúblicas socialistas soviéticas. E eram 15 repúblicas socialistas soviéticas que faziam parte da União Soviética. Isso já não é assim. Cada um daqueles países, a partir de 1991, 92, passaram a ser países autônomos e passaram a ser países independentes. Então, já não há isso. Agora, o que há hoje em dia? O que muita gente confunde com isso? Há uma letargia de mentalidade de alguns dirigentes desses partidos e que pensam que os povos que eles estão a governar hoje são os mesmos povos do tempo da Guerra Fria. E não é verdade. A população tem uma demografia muito dinâmica. Há uma grande dinâmica demográfica a nível mundial. As coisas mudam, as viagens das pessoas são imensas. A circulação da informação. Hoje vivemos numa sociedade de informação. Aquilo que, por exemplo, ontem, antes de ontem, no dia 31, se esperava que Trump fizesse com o Brasil, aplicar a partir do dia 1, taxar em 50% todos os produtos brasileiros. No próprio dia 31, quase à noite, o Trump mudou, recuou. Já não é assim, só passa a taxar dois produtos. Passa a taxar café e carne só. E os brasileiros, serão que já venceram? Mas então veja lá isto, a maneira como, a rapidez com que as coisas mudam a nível internacional. Então, e o povo acompanha em direto. Agora, ai do dirigente que sentar na sua poltrona aqui, a pensar que o povo vai escutar aquele discurso que trouxe das zonas libertadas, ainda hoje, não serve. Você tem que pegar a experiência das zonas libertadas, melhorá-la, acrescentar um condimento moderno e saber transformar isso num veículo de comunicação que atrai as pessoas, que dinamize as pessoas, que façam com que as pessoas olhem para o seu partido libertador como um partido moderno, atual e necessário. Agora, se você quer continuar a comunicar naquela maneira antiga e a praticar corrupção, que é do imperialismo, a praticar divisionismo, a fazer todas aquelas coisas erradas que antigamente nós dizíamos aqui que eram práticas burguesas, eram práticas do capitalismo, da burguesia ocidental, que urgia combater. Mas hoje em dia você faz exatamente como faz a burguesia. Então, você não é relevante. Nem deve nos falar dos movimentos de libertação. Muito menos de movimentos da direita. Essa coisa de que estamos a ser vítimas, ninguém está a ser vítima.
Até é curioso que se mencionou um dia, acho que foi o presidente Chapo, quando falou de movimentos aqui que estão a ser vítimas, e mencionou o NIP. Aqui o NIP até... Quase desapareceu. Quem fez desaparecer o NIP não foi o imperialismo, foi o povo zambiano, que não votou na UNIP. Deixou de votar. Por quê? Porque o NIP já não servia aos interesses da Zâmbia. Então, o povo zambiano, de 1991, achou que o NIP já não era relevante. Não votou. Da mesma forma que nesses nossos países, o povo tenta mostrar através do seu voto para onde é que quer ir. E que muitas vezes é reprimido pelos movimentos de libertação, pelos partidos libertadores. Os partidos libertadores, alguns deles mantêm-se no poder porque reprimem o povo, porque reprime a voz do povo. Agora, você quer que o povo que você reprime o ame? Como? Como é que o povo vai amar o seu repressor? Aquele que o oprime? Não é possível. Então, muitos partidos libertadores, conforme disse o presidente Chissano, já não representam os ideais da libertação. Naquele tempo eram progressistas, eram partidos avançados. Hoje não são avançados. Hoje são as suas direções é que falam de serem avançados, mas na base não são representativos. A linguagem que usam está ultrapassada. O estilo de vida que levam não se identificam com as massas que dizem representar. O tipo de enriquecimento lícito ou ilícito a que estão engajados é incompatível com aquilo que diz, até aquilo que diz o hino da Frelimo. Não sei se as pessoas já cantaram o hino da Frelimo. O hino da Frelimo, agora mesmo, ainda fala de que o socialismo triunfará. Mas quem é que vai fazer... camponeses, operar... O socialismo em Moçambique triunfará. Unidos contra a exploração. Exato. Mas quem é que... É absurdo. Dentro da Frelimo, quem é que está a lutar para o socialismo triunfar? Quer dizer, o socialismo, de repente, triunfa sozinho. Tipo Jesus Cristo, que pode voltar a qualquer momento sozinho. Não é assim. Para haver socialismo, o socialismo tem que ser construído. Quem é que na Frelimo constrói o socialismo? E por que não mudam aquele hino, arranjaram um hino adequado à realidade atual? Aquele hino foi feito quando a Frelimo ainda de facto se identificava, até ali na Clube Militar, onde foi criado a Frelimo no dia 3 de fevereiro de 1977. Está ali escrito, Partido Frelimo, Partido de Vanguarda da Revolução Socialista. Então, aquele partido de vanguarda da Revolução Socialista, criado no dia 3 de fevereiro de 1977, sim, é que estava engajado na construção do socialismo. Mas a Frelimo de hoje já não. Agora, como não está? Agora, nós temos que pegar aquilo que diz o hino da Frelimo, dizer que é isso que vamos fazer. Mas a própria Frelimo que canta aquilo, quando sai de cantar aquilo, já não faz aquilo. Agora, é um paradoxo. Portanto, para encurtar isto, os partidos libertadores, que também é um erro dizer partidos libertadores, são partidos que se criaram a partir dos movimentos de libertação. Esse não é um partido, porque na altura da libertação não havia partidos, havia movimentos. Então, os movimentos, depois da libertação, alguns movimentos transformaram-se em partidos políticos e ficaram a governar como herança do movimento de libertação. Então, esses partidos não podem se queixar, porque da maneira como se queixam, parecem-se a queixar do povo, porque a tal mão externa, o tal imperialismo, é invisível. Nunca ninguém cruzou com o imperialismo aqui no nosso país. Nós cruzamos com políticas erradas, ou políticas incompletas, ou políticas ausentes, que deveriam ser desenhadas e implementadas pelos governos, geridos pelos partidos oriundos dos movimentos de libertação. Portanto, não é nada de esquisito. E mais, vamos lá, o BD
O BDF, Botswana. o do Botswana, Sim. o Partido Libertador, o Partido de Sereskama do Botswana. Sereskama. Exatamente, o Partido de Sereskama, que libertou o Botswana em 1966. É um partido libertador. Teve eleições em outubro do ano passado, no dia 30 de outubro. Mudou. O presidente que geria o país perdeu eleições. O Massis fez apenas um mandato. Queria fazer 2, perdeu. Subiu um novo presidente. Não houve manifestações. Quer dizer, o imperialismo só escolhe Moçambique, ali na Zâmbia. O presidente Edgar Lungu, em 2021, perdeu eleições. Entrou o presidente Agaga, o Ashlem. Não houve manifestações. Não houve nada. Mas por quê? O imperialismo não gosta da Zâmbia, só gosta de Moçambique? Não. O imperialismo gosta da Zâmbia, gosta de Moçambique. Na sua houve eleições agora, há pouco tempo. Ganhou a senhora Nentumbo, que agora é nova presidente. Não houve manifestações. Na própria África do Sul, houve eleições no ano passado. O ANC perdeu, só que fez uma coligação com os partidos maioritários. Governo de Unidade Nacional. E fez um governo de unidade nacional. Não houve manifestações. Quer dizer, o imperialismo só organiza manifestações para Moçambique. E para os vizinhos de Moçambique não há manifestações. Por quê? É porque as eleições lá foram consideradas limpas, ordeiras, bem feitas, cumprindo os requisitos. Porque aqui a luta principal é de que a Frelimo não pode perder. Por quê? Se o povo não quer Frelimo, tem que ganhar mesmo assim. E se ganhar a força, e aqueles que acham que a Frelimo perdeu, reclamar, devem ser mortos, porque são agentes do imperialismo. Que raio de governação é essa? Não é assim. Não é assim. Há eleições aqui na zona. Não há manifestações eleitorais. As pessoas aceitam os resultados porque os resultados são claros. Eles colocam ecrãs à noite. Aquele que fazem lá aquele apuramento parcial, que aqueles jovens estão ali nas mesas, é um voto para fulano, aquele voto passa para o ecrã diretamente. E quando terminam aquelas contagens, lá para 23 horas, 0 horas, cada partido já vê ali se ganhou ou perdeu. Aqui não. Aquilo ali sai, não é projetado para nenhum sítio, é carregado num carro, vem um carro à noite, leva, entram algumas pessoas, outras não podem entrar porque não cabem no carro, vai para um distrito, onde não se sabe o que é feito lá, e 3 dias depois já se lê outra coisa. E depois dali embrulha-se, mete-se noutro carro, vai para a província, depois, não pode ser assim. Isso não essa procissão não é eleitoral. Essa é uma procissão para incubar qualquer coisa diferente dos resultados que já foram apresentados naquela noite ali. Portanto, penso que é preciso haver mudanças. Uma das grandes questões, Salomão, que eu queria também colocar, e olhando para o discurso que o próprio presidente Sano colocou, mas também queria voltar para percebermos um pouco. Essa questão de insistir num discurso, digamos, sobre imperialismo, em pleno século XXI, a maior parte dos eleitores moçambicanos, hoje em dia, são pessoas que nasceram depois de 91. Sim. Não conhecem, nem têm interesse em falar de imperialismo, até porque são realidades que elas nunca viveram. E a questão que eu coloco no fundo é o problema que se coloca em países como Moçambique. É um problema, está-se a dizer que as redes sociais estão a manipular a juventude, mas a grande questão que se coloca, principalmente nos grandes centros urbanos, é mesmo a incapacidade da governação de responder aos anseios das pessoas. Exatamente. E até que ponto, falava aqui da questão da reivindicação, até que ponto insistir num discurso que não tem adesão à realidade
pode também ser um instrumento até de enfraquecimento dos próprios partidos. Não reconhecer que o problema do fundo não está nesses fantasmas que estamos aqui a criar. Eu acho que esse é um discurso que é usado para justificar a repressão que caracteriza alguns desses partidos. Quer dizer, é que quer dizer o seguinte, quando mandam ir balear pessoas, estão a balear o imperialismo. Quer dizer, isso é uma autoconsolação. Porque na prática, você não tem imperialismo nenhum, você tem pessoas. Ainda antes de ontem, quando o presidente Chapo, em Vilanculo, estava a lançar o projeto do Faiquente, de 1.200 talhões, ele próprio disse que a juventude em Moçambique representa 60% da população, que é 20,4 milhões de habitantes em Moçambique. Agora, eu quero saber qual é a mensagem para esses 20 milhões. 60% de uma população de um país como o nosso é jovem. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que se é jovem, nasceram de 1990 para cá. Nem viram não viram o colonialismo, não viram a guerra da Renamo dos 16 anos, porque a guerra terminou em 1992. Eles ou estavam a mamar ou estavam a gatinhar, não viram nada. Quer dizer, começaram a ver o mundo normalmente a partir dos anos 2010. E agora votam, todos votam. E agora você quer falar a esses de imperialismo, da extrema-direita, enquanto estão a discutir propinas caras na universidade, estão a disputar bolsa de estudo insignificantes, exíguas que não aparecem, estão a discutir emprego que não tem, estão aí todos a informalizar-se, a vender doces reboçados, alguns até com graduação a nível superior. Essas pessoas não têm tempo para ouvir esse discurso. Essas pessoas querem soluções agora. Soluções que quem está a governar deve oferecer. Soluções de preocupações prementes, candentes, urgentes. Não estão aí em teorias, imbuídos em teorias, porque aqui não há essas teorias. E depois em Moçambique, vamos lá ver, o que é que pode parecer aqui um partido de extrema-direita em Moçambique? Não temos. Era essa questão que nós queríamos já avançar para o quarto, estamos com o mesmo problema do tempo, que era para avançarmos já para o quarto tema também, que, Salama, que tem a ver com essa questão. Venâncio Mondlane esteve na Europa, fez aquele périplo e não foi recebido pelo presidente Marcelo Rebelo de Sousa, não foi recebido pelo Partido Socialista, mas teve reuniões com o secretário-geral do PSD e teve reuniões com a Iniciativa Liberal. Mas chamou a atenção este encontro com André Ventura. E quer-me parecer que, neste momento, André Ventura apropriou-se, digamos assim, do discurso do Venâncio Mondlane. É ele que tem estado a exigir em Portugal que se tomem medidas, que se defendam o Venâncio Mondlane. Vamos lá. Agora, a questão que eu queria colocar é que, se formos a ver o André Ventura, a ideologia política dele enquadra-se muito no Bolsonaro, enquadra-se um pouco ao próprio Trump. Esta associação do Venâncio Mondlane a estes partidos, muito ligados também ao movimento neopentecostal, isto não faz de Venâncio Mondlane, digamos assim, aliado de partidos que promovem o nacionalismo extremo e que têm políticas racistas. Não acha que as pessoas que criticam o Venâncio Mondlane têm razão, digamos, a chamar a atenção a esta associação que o Venâncio Mondlane tem estado a fazer nos últimos tempos? Mas porque ele viajou agora para Portugal. E antes de viajar para Portugal, esteve na Suécia, esteve na Noruega, esteve em vários países. Mas tirar a foto com o André Ventura é um pouco... Não é nada. André Ventura não é extrema-direita. É o segundo candidato mais votado em Portugal. Quer dizer, o povo português escolheu André Ventura para ser o líder da oposição. Agora, então quer dizer que quase 50% do povo português é da extrema-direita, porque ele não assaltou o poder, ele não usou armas para chegar onde está, ele foi eleito pelo povo. Essa coisa, como dizia um dia o presidente Lula, quando foi entrevistado pela CNN Internacional de Estados Unidos mesmo, a dizer que
o senhor considera o presidente Trump da extrema-direita? Diz que não. Eu considero o presidente Trump o presidente dos americanos, o presidente do povo americano. O Trump, para mim, não é da extrema-direita. É o presidente eleito pelos americanos. Como é que os americanos elegem um extremista? É porque aquele extremista resolve os problemas dos americanos. Aqui em Moçambique, o povo também tem que ter a liberdade de escolher quem melhor representa os seus interesses. Agora, você diz que eu é que represento melhor, você não representa. Como é que você se autoavalia? Deixa o povo. Em Portugal, por exemplo, o partido que sempre governou Portugal foi o Partido Socialista, que é muito amigo de Moçambique. Até na altura, o PSD, que agora está no poder, não era amigo de Moçambique, porque o PSD é da direita. Agora, o Partido Socialista é amigo de Moçambique, desde os tempos dos Mário Soares, de Almeida Santos, todos esses são amigos de Moçambique, muito bem. Amigo de Moçambique como? São amigos dos dirigentes políticos de Moçambique da altura. Foram colegas. Foram colegas na universidade, estudaram com Mário Machungo, estudaram Oscar Monteiro, o Dr. Paracastro Atilali, e outros estudaram com esses todos. Então são amigos que depois evoluíram, aqueles governam em Portugal e outros governam em Moçambique. É o tempo passa. As coisas do tempo não podem ser iguais toda hora. Agora, o povo português escolhe um partido. Agora, cabe a mim desqualificar esse partido, dizer que é da extrema esquerda, é da extrema direita. Não, é escolha do povo português. O povo da Zâmbia, um dia, quando a UNIP estava representada pelo próprio Dr. Kenneth Kaunda, perdeu eleições. Agora, e quem ganhou foi Frederico Chilumba, um sindicalista. Agora, eu vou dizer que não, vocês não podem votar contra o Kenneth Kaunda porque ele é que libertou o país. Não, aqueles não têm nada a ver com isso. Os eleitores daquele momento queriam mudança para aquilo que eles conseguiram. Em toda essa zona, por exemplo, enquanto estava em Joanesburgo a discutir a extrema-direita, a extrema-esquerda, em Luanda, como é que estava Luanda? Estava a ferro e fogo. Por esses financiados pelos extremistas. Por esses, os tais financiados pelos extremistas. Mas onde é que estava a extremista dela financiado? Estavam ali o povo, os jovens de Luanda. O governo de Angola decidiu aumentar o preço de combustíveis. Os taxistas, os chapeiros de lá, não gostaram da cena, entraram em greve. Começa aí uma nuvem de problemas. Agora, quem aumentou o combustível em Angola foi o imperialismo ou foi o governo de Angola? Quem aumentou o custo de vida em Angola não foi nenhuma extrema-direita, foi o governo de Angola. Agora, para encarar e responder a esse problema, você tem que falar de coisas que não existem em Angola. Não pode. Um dia, eu estava em Angola, em 1994, e eu fui lá dar uma pequena formação aos colegas da Angola sobre uma matéria específica. E nessa altura, acontece o seguinte, havia guerra entre a UNITA e o governo. Então, a tropa angolana do governo comete um erro, bombardeia uma escola com alunos, os alunos morrem, vítimas, muitas vítimas. Toda a gente fica preocupado, condena, mas como é que é possível isto? Essa nossa aviação tem toda a informação, tem mapas, tem tudo. Não é que sai um comunicado do MPLA a dizer que condena a UNITA pelo erro cometido pela aviação angolana. Porque se a UNITA não tivesse desencadeado a guerra depois das eleições de 1992, não haveria essa possibilidade de aviação falhar o alvo e ir bombardear a escola. Mas é normal, é defensável isso. Condenar a UNITA porque a tropa do governo foi bombardear uma escola e não foi bombardear um quartel da UNITA. É que se a UNITA não estivesse a fazer a guerra, não havia então, é que se condenar a UNITA. Isso é repudiar. Mas é engraçado, quer dizer, eu ia repudiar imediatamente quem bombardeou a escola, em vez de quem desencadeou a guerra. Então, por isso mesmo, nós aqui temos uma causa imediata. Temos um problema concreto, temos eleições fraudulentas. A gente não fala de eleições, fala de uma coisa longínqua, imperialismo, extrema-direita, não pode ser.
Eu penso Mas que o Salomão não cogita a possibilidade de existir também alguma razoabilidade nessas colocações. Até porque, quando nós vemos o presidente da República, o presidente da República, tem acesso à informação classificada que se calhar o Salomão não tem. Não acha que há também aqui um movimento internacional, digamos assim, de financiamento de partidos subversivos, digamos assim, para pôr em causa muitos países? Vimos no movimento Brasil, internacional, o movimento internacional que eu conheço é aquele que entra, chega e é recebido na Júlio Nyerere na presidência para apresentar projetos para a reativação do gás da Total Energies em Cabo Delgado, para fazer grandes investimentos. Este é um movimento maior do que qualquer outro movimento por debaixo do tapete. Então, eu vejo este movimento de grandes empresas, de grandes conglomerados internacionais. Até há uma semana ou duas, o presidente do grupo Banco Mundial esteve aqui, viajou com o presidente da República, foram para Songo, quer transformar Moçambique num hub energético da região. Este é que é o movimento internacional que eu vejo. Um movimento positivo para capacitar Moçambique. Agora, esse outro movimento nunca vi. Nunca vi, nem de visita a Moçambique, nem de dizer algo a partir de longe. Nunca vi. Portanto, eu acho que nós não podemos distorcer a realidade, dizer que aquela coisa ali, você diga que é verde, enquanto alguém diz, não, mas não é verde, é castanho. Não, tem que dizer que é verde porque nos interessa. Condenar o verde. Não podemos. Então, as associações, ligações perigosas, digamos, de Venâncio Mondlane com a extrema-direita não lhe assustam? Não. O que é isso? Conversar com esses grupos não é nada. Esses grupos não têm arma, não têm nada. A única coisa que fizeram foi lhe prestar um apoio moral. Dizer a ele que estamos contigo, estamos com a tua luta. Isso é muito bom. E foi a Alemanha, recebido pelo vice-presidente do parlamento alemão, não sei de que partido é, mas foi bem recebido. Então, eu penso que isso é normal. Qualquer político moçambicano que viajar para fora, um político de renome, um político com pujança a nível nacional, há de ser recebido por vários grupos. Ele há de conversar com vários grupos. E ele, lembra-se que da outra vez, quando o Venâncio foi, até jantou com o Marcelo Rebelo de Sousa. E jantou, na altura em que o Venâncio estava a fazer campanha, e também o Marcelo Rebelo de Sousa jantou com o candidato Daniel Chapo. Ele queria corrigir esse erro. Mas corrigiu a maneira dele. Então, mas eu penso que isso não quer dizer, se o Ventura é da extrema esquerda, é direita, e por exemplo, aperta a mão ao Mondlane, não lhe deu uma injeção para o Mondlane ser também aquilo que o Ventura é. Mas eu não sabia que os partidos estão ou não organizados em blocos ideológicos? Não há bloco ideológico aqui. Agora, diga-me lá, qual é? A Renamo, por exemplo, diz que é da direita. Alega ser. Alega ser da direita. Frelimo diz que é da esquerda. Você já viu algum esquerdismo na Frelimo? Eu nunca vi. Eu estou a dizer agora que o hino da Frelimo diz uma coisa, a Frelimo é outra coisa. Até a única coisa que me ressuscitou uma reminiscência de algum alinhamento foi agora quando o secretário-geral foi a Cuba e foi a Venezuela visitar. Se bem que o regime venezuelano é muito forçado dizer que é um partido de esquerda, porque é um regime que luta pela sua segurança política, mas não tem nada a ver com. Mas essa é a tendência. Essa é a tendência universal em que os partidos, de uma maneira geral, defendem mais os interesses internos e a sua sobrevivência. O Partido Comunista de Cuba, que é um partido excelente. Esse sim, é que é o verdadeiro. Exatamente. Muito ideológico. Sim, mas a vida deles em Cuba não é que eles todos os dias estão a dizer viva esse, viva aquele. Eles têm uma vida muito liberal, tal como é o Partido Comunista da China. O Partido Comunista da China está a gerir o país capitalista do mundo. O país com maior capitalismo no mundo é a China. Mas governado por um partido comunista. Então, é preciso a gente rever esses manuais de imperialismo, comunismo, Isso hoje em dia não significa nada. O que conta é a teoria do pragmatismo. Cada um olhar para os interesses concretos do seu país.
Se o Ventura olha para os interesses concretos de Portugal, é por isso que ele ganha votos e é eleito. E pode, daqui a pouco, o André Ventura vir a Maputo apertar mão ao presidente Chapo, na qualidade de primeiro-ministro de Portugal, que nem falta muito. O Ventura, a qualquer momento, torna-se primeiro-ministro. E o governo de Moçambique, dirigido pela Frelimo, vai ser dos primeiros a escrever uma carta a saudar o novo primeiro-ministro de Portugal e a dizer que auguramos estabelecer boas relações. Que é assim que os países vivem. Os países vivem com cada um que foi eleito pelo povo de Portugal, ou de Angola, ou de outro sítio. Você não pode, a partir de Maputo, determinar em quem os portugueses, em quem os angolanos devem votar. Não vão votar. Eles votam naquele que representa os seus interesses naquele momento. Se é extrema-direita, se é extrema-esquerda, isso é contigo aqui. Eles ali estão a ver aquele que vai resolver melhor os seus problemas. Até porque aqui, há um mês, circulou muito uma mensagem quando Donald Trump elogiou Moçambique. Circulamos aqui a satisfação de Donald Trump. Donald Trump reconhece um homem da extrema-direita, claramente. Aí está. Portanto, não há nada disso. Extrema-direita, quem deve classificar isso é o povo local. O povo que escolheu o dirigente. O Donald Trump não é da extrema-direita, é presidente dos Estados Unidos. O André Ventura não é da extrema-direita, é o líder da oposição de Portugal. E acabou. Você quer extrema-direita? Como é que o povo escolhe extrema-direita? E se o povo escolhe extrema-direita, é que ele não está satisfeito com a extrema-esquerda ou com a esquerda. Por quê? Porque a esquerda não faz as entregas das promessas que prometeu. É assim que funciona o país, o mundo. Agora não venham com histórias. Exato, Salomão. Então ficaram aqui os temas, acho que os dois temas também que havíamos prometido foram também escalpelizados. Então quero agradecer a si, Salomão, por mais esta análise deste domingo e agradecer também aos nossos telespectadores, internautas, que nos têm estado a assistir, não só em Moçambique, em Angola, em Guiné-Bissau, agora vejo também alguns comentários em São Tomé, enfim, são muitas geografias que o Salomão Moen tem estado a ser, especialmente Angola, né? Onde de facto o país conheceu uma agitação na última semana e auguramos que a situação possa se normalizar, sendo certo que as demandas da juventude devem ser resolvidas, a questão do emprego, da pobreza urbana. É uma situação que foge a qualquer ideologia. Portanto, tanto o membro da Frelimo, da Renamo, todos sentem as dificuldades que o país impõe à sua gente. Portanto, nós esperamos que esses projetos que estão a ser anunciados agora pelo governo, de fato, sirvam para mitigar a grave crise social e econômica que o país vive. Nós voltamos no próximo domingo, à mesma hora. Boa noite.